Bibliologia do Novo Testamento. Eu sou o pastor Marcelino Silvério, professor de teologia, e você é muito bem-vindo ao ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Hoje é a primeira das 4 videoaulas que compõem a matéria da Bibliologia do Novo Testamento. Fico muito feliz em ter você por aqui. E se você é novo aqui neste canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal, e compartilhar essa videoaula nas suas redes sociais, para que assim nós possamos alcançar mais pessoas através do conhecimento teológico. Amém, meus queridos? Fique comigo até o final desta aula, porque eu tenho a certeza que você será edificado. A aula de hoje está muito boa, mas muito boa mesmo. Amém? Bibliologia do Novo Testamento. Maravilha, queridos, maravilha. Vamos então iniciar nossa aula de hoje, Bibliologia do Novo Testamento. Reforçando aqui mais uma vez, esta é a primeira das 4 videoaulas da matéria Bibliologia do Novo Testamento, ok? Se você já tem o nosso material de apoio, abra comigo aí na página de número 2, isso mesmo, página de número 2. E se você não tem o nosso material de apoio, o nosso livro, me chame aqui nesse telefone que vai estar na descrição do vídeo, tá? Me chame aqui no WhatsApp que eu vou te passar todas as informações e vou te enviar todo o nosso conteúdo, todo o nosso material. Só reforçando aqui, o curso básico de teologia, ele contém 20 matérias, 20 livros, tá certo? Me chame aqui no WhatsApp que eu vou te enviar todo o nosso conteúdo. E você não pode perder nenhuma videoaulas, tá certo? As videoaulas estarão aqui no YouTube gratuitamente para você acessar quando e a hora que você quiser. Amém, meus queridos? Então, abra comigo aí o seu material de apoio, página de número 2. Nós iremos ver aí os tópicos que iremos estudar, tá, durante esta matéria. Temos aí a índice, tá? Olha só, nós iremos estudar o período interbíblico, né, de 400 anos. Iremos estudar também a grande biblioteca. Iremos estudar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Iremos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, que na minha singela opinião não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Iremos estudar também as epístolas paulinas. Professor, o que são epístolas paulinas? São aquelas cartas, epístolas, escritas pelo apóstolo Paulo, por isso são chamados paulinas, tá? Também iremos estudar as epístolas aos Hebreus, lembrando que nós não sabemos quem foi que escreveu o livro aos Hebreus, tá? Também estudaremos a epístola de Tiago, as epístolas pedrinas. Epístolas pedrinas são aquelas escritas pelo apóstolo Pedro. As epístolas joaninas, aquelas que foram escritas pelo apóstolo João. A epístola de Judas e, por fim, o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Esses são os tópicos que nós iremos estudar no decorrer desta matéria, tá? São 4 videoaulas, esta é a primeira. Tá muito boa esta aula, queridos. Fique comigo até o final desse vídeo, tá? Compartilhe, para que assim nós possamos alcançar mais pessoas através do conhecimento teológico. Maravilha? Maravilha, queridos. Vamos aí estudando, então, a página de número 3. Você que está com o seu material de apoio, vá para a página de número 3. Vamos ver a introdução desta matéria, Bibliologia do Novo Testamento. Olha só, acompanhe comigo aí no seu slide. O Novo Testamento é muito importante porque está as doutrinas de Cristo, pois ele é sábio por excelência. Por isso, nos trouxe estas doutrinas que estão no Novo Testamento, pois a sua palavra é fiel.
Em Mateus capítulo 24, versículo 35, está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Isaías capítulo 40, versículo 8, também está escrito: seca-se a erva e caem as flores, porém a palavra de Deus, nosso Senhor, subsiste eternamente. Vamos lá. Quem destruir este livro, como tentaram fazer os inimigos da felicidade humana, nos deixaria profundamente desconhecedores do nosso Criador, da criação do mundo que habitamos, da origem e dos progenitores da raça, como também do nosso futuro destino, e nos subordinaria para sempre ao domínio do capricho, das dúvidas e da concepção visionária. A destruição deste livro nos privaria da religião cristã, com todos os seus confortos espirituais, esperanças e perspectivas animadoras. E nos lugares desses, nada nos deixaria a não ser a penumbra triste da infidelidade e as monstruosas sombras do paganismo. Acompanhe comigo aí, hein? A destruição deste livro despovoaria o céu, fechando para sempre suas portas contra a miserável posteridade de Adão, restaurando ao rei dos terrores e seu aguilhão. Entraria no mesmo túmulo que recebe os nossos corpos, todos os que antes de nós morreram, e deixando a nós o mesmo triste destino. Enfim, a destruição deste livro nos roubaria de uma vez por tudo a destruição deste livro nos roubaria de uma vez tudo quanto evita que a nossa existência se torne a maior das maldições. Cobriria o sol, secaria o oceano e removeria a atmosfera do mundo moral. E degradaria o homem a ponto de ele ter ciúme da posição dos próprios animais. Queridos, observe aí o nosso comentarista, o nosso diretor do Itadesp, pastor Josiel Saraiva. Ele traz para nós a importância da palavra de Deus, a importância desse livro, que é o nosso manual, a nossa regra infalível de fé, a nossa base da fé cristã. Ele está dizendo aí que, imagine você, o mundo sem a Bíblia Sagrada, o mundo sem a palavra de Deus, como seria, né? Ou se até mesmo tentassem destruir esse livro, como já tentaram fazer aí, né? Os inimigos da felicidade humana, como disse ele aqui. Imagine só o caos que seria. Amados, a palavra de Deus é nossa regra infalível de fé. Não dá nem para pensar como seria se nós não tivéssemos a palavra de Deus. Nós não teríamos conhecimento da onde nós viemos e nem para onde nós vamos. Nós seríamos desconhecedores da criação do mundo e nós ficaríamos perdidos na imensidão deste mundo. Amém? Então, eis a importância da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Se porventura você pegar a sua Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e colocá-la lá em cima na sua estande, então ela será a coroa de todos os livros. Se porventura você pegar a sua Bíblia e colocá-la no meio da sua estande, no meio dos livros, ela será então o centro de todos os livros. Todavia, porém, se você pegar a sua Bíblia e colocá-la lá embaixo, no último lugar da sua estande, junto com os livros, ela será então a base de todos os livros, tanto em cima, no meio, embaixo. Ela é a palavra de Deus, ela é a coroa, ela é o centro e ela é a base da nossa fé cristã. Maravilha, queridos, vamos lá, acompanhe comigo aí, página de número 4. Iremos ver aí a lição 1, o período interbíblico de 400 anos. Página de número 4, lição 1. Olha só que interessante. Período interbíblico, ou também chamado período intertestamental, tá certo? Esse período foi de 400 anos. É o período entre os testamentos. Acompanhe comigo. Durante os 400 anos decorridos entre o final da revelação do Antigo Testamento
e a vinda de Cristo, vários eventos importantes ocorreram. Primeiro, os gregos, sob o comando de Alexandre o Grande e de seus sucessores, dominaram o mundo bíblico por algum tempo. Segundo, sob o comando dos macabeus, os judeus se revoltaram contra o domínio político-religioso dos gregos. Terceiro, o Império Romano sucedeu ao grego e dominava o mundo bíblico na época do nascimento de Cristo. Então, o quarto evento aí, entre os testamentos, foi que a sinagoga e outras instituições judaicas, como o Sinédrio, a seita dos fariseus e saduceus, surgiram e se desenvolveram durante este período. Todos estes eventos e circunstâncias prepararam o cenário para o nascimento e o ministério de Jesus Cristo e para o nascimento e o desenvolvimento inicial da sua igreja. Muito bem, meus queridos, vamos continuar aqui. A página de número 5, nós iremos ver aí o desenvolvimento político, tá? Página de número 5. Acompanhe comigo aí na sua projeção, tá? Está passando aí na sua tela, você pode acompanhar comigo. Lembrando, se você não tem o nosso material de apoio, me chame no WhatsApp que eu vou te enviar todo o nosso conteúdo, todo o nosso material. Vou fazer a sua matrícula aqui no Itadesp e você poderá estudar teologia conosco, tá certo? Vamos lá, página de número 5, o desenvolvimento político. O que aconteceu nesses 400 anos de silêncio? Olha só, a expressão 400 anos de silêncio, frequentemente empregada para descrever o período entre os últimos eventos do Antigo Testamento e o começo dos acontecimentos do Novo Testamento, não é correta nem apropriada. Então, olha só que interessante, queridos, essa expressão de 400 anos de silêncio não é correta e nem apropriada, até porque o nosso Deus não ficou em silêncio, embora nenhum profeta inspirado se tivesse erguido em Israel durante aquele período, o Antigo Testamento já estivesse completo aos olhos dos judeus, certos acontecimentos ocorreram que deram ao judaísmo posterior sua ideologia própria e providencialmente prepararam caminho para a vinda de Cristo e a proclamação do Evangelho. Então percebe, querido, que esses anos que são chamados de silêncio, essa expressão silêncio não é apropriada, não é correta, não é coerente, porque Deus, ele esteve trabalhando durante esse período. Não é porque Deus não levantou profetas, não é porque Deus não usou nenhum profeta para profetizar que Deus não estava trabalhando, não. Deus estava trabalhando sim. Todos esses eventos que ocorreram durante os 400 anos contribuíram para a vinda do Messias, contribuíram para a chegada do Senhor, prepararam o caminho, amém? E assim também, consequentemente, preparando já o caminho para o estabelecimento da igreja do Senhor Jesus, tá certo? Então nunca diga 400 anos de silêncio, tá? Foi um período, sim, que não teve profecia, não se levantou profetas, mas Deus estava trabalhando em todo o tempo. Deus estava trabalhando, usando pessoas, Deus estava usando os governos e assim preparando o caminho para a chegada do Messias. Amém, meus queridos? Acompanhe comigo aí, tá certo? Não saia desta aula, a aula está muito boa. Iremos ver aí a supremacia Pérsia. Acompanhe comigo aí no slide, a projeção que está na sua tela. Por cerca de um século depois de Neemias, o Império Persa exerceu controle sobre a Judéia. O período foi relativamente tranquilo, pois os persas permitiram aos judeus o livre exercício de suas instituições religiosas. A Judéia era dirigida por sumo sacerdote que prestavam contas ao governo persa, fato que ao mesmo tempo permitiu aos judeus uma boa medida de autonomia e rebaixou o sacerdócio a uma função política. Olha só que interessante aí, né? Depois que a Pérsia conquista a Babilônia, conquista aí Nabucodonosor, né?
Depois que a Pérsia conquista aí, né, irmãos, a Babilônia, ela começa então a governar o povo judeu. A Pérsia, eles permitiram que os judeus voltassem então para a sua pátria e reconstruísse o templo, né? Todos nós conhecemos essa história. Foi um período relativamente tranquilo, mas só a questão do sacerdócio aí, ele foi rebaixado a uma função política, ou seja, já não estava mais trabalhando para fins espirituais, mas sim para fins políticos. Mas nós vamos entender que esse período em que a Pérsia governou o povo foi um momento estratégico, foi um momento oportuno. Era Deus usando a Pérsia, tá? Porque foi eles que permitiram os judeus regressar para sua pátria, tá certo? E reconstruir ali o templo. Inveja, intriga e até mesmo assassinato tiveram seu papel na disputa pela honra de ocupar o sumo sacerdócio. Então, olha só a briga que tiveram aí entre o povo para ocupar o sacerdócio. Afinal, era um cargo político, todo mundo queria estar ali ocupando o sacerdócio. Tem um texto lá em Neemias 12, 22, né, que Joana, filho de Joiada, é conhecido por ter assassinado o próprio irmão Josué, lá no recinto do templo. Você vai encontrar essa história em Neemias capítulo 12, versículo 22. A Pérsia e o Egito envolveram-se em constantes conflitos durante esse período. Eles viviam brigando, tanto a Pérsia quanto o Egito, eles viviam em conflito, viviam brigando, e a Judéia estava situada entre os dois impérios, ou seja, a Judéia ficou vulnerável, né, entre os dois impérios, não podia escapar ao envolvimento. Durante o reino de Artaxerxes III, muitos judeus engajaram-se numa rebelião contra a Pérsia, foram deportados para a Babilônia e para as margens do Mar Cáspio. Então percebe que mesmo assim, mesmo estando debaixo aí do jugo persa, eles se revoltaram contra os persas, porém foram aí derrotados e foram deportados para a Babilônia, tá certo? Mas tudo isso tinha um propósito. Deus está trabalhando, usando aí o governo persa. Amém, queridos? Vamos ver aí então a chegada de Alexandre o Grande. Então é assim, queridos, todos esses eventos ocorreram durante esse período interbíblico de 400 anos. Vocês perceberam que a Grécia conquista a Babilônia, depois vem agora Alexandre o Grande, tá? Que vai conquistar os persas, os persas conquista a Babilônia, agora vem Alexandre o Grande, conquista a Pérsia. Então esses eventos de conquistas, tá? Foram acontecendo durante esse período interbíblico, que vai de Malaquias a Mateus, tá? Agora chega Alexandre o Grande, que segundo a história, cerca de 23 anos de idade, ele já tinha conquistado todo o mundo antigo. Alexandre o Grande veio conquistando todo o mundo antigo aí, com toda a sua força, com toda a sua vontade, tá certo? Acompanhe comigo aí na projeção. Em seguida, a derrota dos exércitos persas na Ásia Menor, 333 a.C., Alexandre marchou para a Síria e a Palestina. Depois de ferrenha resistência, Tiro foi conquistada e Alexandre deslocou-se para o sul, em direção ao Egito. Diz a lenda, olha só, diz a lenda, que quando Alexandre se aproximava de Jerusalém, o sumo sacerdote Jadua foi ao seu encontro e lhe mostrou as profecias de Daniel, segundo as quais o exército grego seria vitorioso. Está lá em Daniel, capítulo 8. Essa narrativa não é levada a sério pelos historiadores, mas é fato que Alexandre tratou singularmente bem os judeus. Ele lhes permitiu observar suas leis, isentou-os de impostos durante os anos sabáticos e quando os constituiu Alexandria
no Egito em 331, estimulou os judeus a se estabelecerem ali e deu-lhe privilégios comparáveis aos seus súditos gregos. Então observe que quando Alexandre o Grande ele chega conquistando aí o reino Pérsia em 333, ele marcha contra a Síria, ele marcha contra a Palestina, né? A Tiro foi conquistada e Alexandre o Grande deslocou-se para o sul em direção no Egito. Ele chega no Egito e eles constroem então Alexandria, cidade que leva o seu nome, tá? Alexandria no Egito, em homenagem a ele, foi um importante centro cultural para os judeus. Por muito tempo, Alexandria manteve ali a cultura judaica. Então, Alexandria foi muito importante para os judeus. Muitos judeus residiam ali em Alexandria, ali no Egito. E Alexandre o Grande não foi de todo mal com o povo judeu. Tá bom, meus queridos? Então, olha só que interessante. Ele isentou os judeus dos seus impostos durante os anos sabáticos. Professor, o que são os anos sabáticos? São aqueles no final de 7, tá? No final de 7 anos, a terra não podia ser cultivada segundo a lei de Moisés. Isto está em Levíticos, tá certo? Então, assim, os anos sabáticos era aquele ano de 7 que a terra era descansada, não podia trabalhar, não podia cultivar nesse ano. Até hoje, os judeus, eles têm o costume de descansar no 7º dia, né? 6 dias eles trabalham e no 7 eles descansam, tá certo? Então, olha só, meus queridos, ele estimulou também os judeus a se estabelecerem ali. Ali aonde? Em Alexandria, no Egito, e deu-lhes privilégios comparáveis aí aos seus súditos gregos. Então, os judeus foram bem tratados no comando aí de Alexandre o Grande, tá certo, queridos? Então, ele trouxe a cultura helênica. Alexandre o Grande trouxe a língua grega. E a partir então aí, né, dele, todo o mundo antigo começou a falar a língua grega, que era a língua oficial do mundo antigo, tá certo? Mas nós iremos ver agora o que aconteceu logo após a morte de Alexandre o Grande, tá certo? Após a sua morte, o seu reino ficou dividido pelos seus 4 generais, e é sobre eles que nós iremos estudar a partir de agora. Fique comigo até o final desta aula, não saia daí, a aula está muito boa, tá certo? Meus amados, se você não tem o seu material de apoio, não tem o seu livro, entre em contato comigo agora, me chame no WhatsApp, que eu vou te passar todas as informações, como você poderá adquirir os nossos livros, o nosso material de apoio e estudar aí no conforto da sua casa. Vou te enviar, não importa onde você mora, se é em São Paulo, fora de São Paulo, vou te enviar todo o nosso material. Se você é do exterior, está aí me vendo aí, você que é de Angola, dos Estados Unidos, você que é do Japão, fique tranquilo, eu te envio todo o nosso material via PDF e você pode ter acesso a esse conteúdo aqui que nós estamos estudando. Amém? Fique comigo, porque a aula está muito boa. Nós estamos estudando a Bibliologia do Novo Testamento, em especial aqui nessa primeira aula, os eventos que aconteceram durante o período interbíblico ou intertestamental, que é o período de 400 anos, para você que chegou agora, tá certo? Vamos lá, vamos continuando aqui. Vamos então continuando aqui, meus amados, ainda na página do número 5, vamos ver aí a Judéia sob os Ptolomeus. Então, Alexandre o Grande, ele morre, e quando ele morre, seu reino ele é dividido pelos seus 4 generais, tá certo? Vamos aqui conhecer os generais de Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre em 323, a Judéia ficou sujeita por algum tempo a Antígono, um dos generais de Alexandre, que controlava parte da Ásia Menor. Subsequentemente, caiu sob o controle de outro general
Ptolomeu I, que havia então dominado o Egito. Cognonimato Sóter, o Libertador, o qual capturou Jerusalém num dia de sábado, em 320 a.C. Ptolomeu foi bondoso para com os judeus, muitos deles se radicaram em Alexandria, que continuou a ser um importante centro cultural e pensamento judaico por vários séculos. Lembra que eu falei para vocês que Alexandria foi um centro cultural por muito tempo, que manteve viva aí, né, a cultura hebraica? Pois bem, no governo de Ptolomeu I, Filadelfo, os judeus de Alexandria começaram a traduzir a sua lei, o Pentateuco, para o grego. Esta tradução seria posteriormente conhecida como a Septuaginta, a partir da lenda que seus 70 eruditos, 72 eruditos, 6 de cada tribo, tradutores, foram sobrenaturalmente, inspirados para produzir uma tradução infalível. Nos anos subsequentes, todo o Antigo Testamento foi incluído na Septuaginta. Queridos, assim, nós iremos ver a partir de agora como o reino de Alexandre o Grande está dividido pelos seus 4 generais, tá certo? Nós temos aí, então, a princípio, Antígono, tá? Que foi um dos seus generais. Ele controlava toda a parte da Ásia Menor. Agora vem Ptolomeu I, que comanda, então, o Egito. Depois, nós temos também o Seleuco, tá? Seleuco, da onde se originou os Seleucidas. Iremos ver isso mais para frente, mas vamos acompanhar aqui passo a passo, tá certo? Para você entender como foi importante cada governo desses generais aí de Alexandre o Grande. Então, a princípio, fico comigo aqui com Ptolomeu, tá? Que comandava, então, o Egito, a região do Egito. No governo de Ptolomeu II, Filadélfio, os judeus começaram a traduzir a sua lei. Então, o Pentateuco, ele foi traduzido para o grego a pedido de Ptolomeu II, Filadélfio, tá? O Tanakh, que é o Antigo Testamento. Então surge a primeira versão, conhecida como a versão dos 70, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego a pedido de Ptolomeu II, Filadélfio. Então vocês percebem que os judeus até então estavam bem, né? Ptolomeu estava apoiando os judeus, até traduziu para eles aí, pediu para traduzir para eles o Antigo Testamento para o grego, porque a língua grega era mais falada naquele momento ali, tá certo? Mas como eu disse para vocês, tudo que é bom dura pouco. Vamos continuando aqui e vamos ver o que acontece agora a partir aí desse momento em que o povo está gozando de uma aparente tranquilidade, de um aparente apoio por parte de Ptolomeu, que dominava aí o Egito.